lá para a nossa aula de número 2. Então, nessa aula, nós vamos falar especificamente sobre a cerâmica de óxido de zircônio ou zircônia, ZrO2. Vamos falar das propriedades estruturais, abordando as principais características, fazendo uma análise estrutural desse material. Aqui nessa parte, a nossa esquerda do slide, trouxe algumas características gerais, que foi tirada pela Sigma Aldrich, em que menciona que a massa molecular do óxido de zircônio é 123,22 gramas por mol, a densidade é 5,89 gramas por ml a 25 graus Celsius. A aparência, quer dizer, a cor e forma, é um pó branco. A temperatura de fusão é 2.680 graus Celsius. Para quem trabalha na linha ou na área de controle de qualidade, sabe muito bem que essas informações são essenciais, principalmente quando compramos matéria-prima e temos que fazer os ensaios e fazer a checagem para confirmar se o material é esse mesmo. Então, essas características principais, fundamentais, elas desempenham um papel muito importante para a gente ter a veracidade desse material. Algumas propriedades gerais, com base, como eu já mencionei na aula 1, vou trazer evidências para vocês baseadas em artigos científicos. Esse foi publicado na revista Cerâmica, volume 53, ano 2007, páginas 116 a 132, que menciona que o óxido de zircônio apresenta elevadas propriedades mecânicas e condutividade iônica a elevadas temperaturas, acima de 500 graus Celsius. Em decorrência, tem sido aplicados nas indústrias químicas, petroquímica, metalúrgica e mecânica. Possui elevada resistência ao desgaste e à corrosão, baixa condutividade térmica, alta resistência mecânica e à abrasão, alta tenacidade, resistência ao choque térmico, alto índice de refração. Além disso, algumas aplicações desse material incluem componentes de bombas e válvulas mecânicas, cutelaria, matrizes de conformação de materiais, próteses ortopédicas e dentárias, como biomaterial, e refratários. Também podem ser utilizados como eletrólitos sólidos em sensores de oxigênio, sensores de umidade, baterias e células a combustível. Então, podemos observar a diversidade de aplicação desse material, que se deve a muitas das suas características e também as suas propriedades físicas e químicas. Por isso, é fundamental a gente ter um conhecimento prévio sobre o material que nós vamos trabalhar, saber quais são essas propriedades físicas e químicas, para a gente saber, então, como seria o comportamento desse material, como nós podemos utilizar de ferramentas para melhorar algumas resistências desse material, por exemplo, entre outras características que sejam do nosso interesse. Então, a zircônia, a pressão atmosférica, apresenta 3 principais fases polimórficas. O que isso quer dizer? Que apresenta mais de uma fase, entre elas a fase monoclínica, tetragonal e cúbica, que estão descritas mediante esse artigo científico, publicado no ano de 2006, volume 45, a primeira página 86 e 43. No entanto,
Esse artigo ele também mostra como é o processo de transformação da fase que ocorre quando a zircônia ela é submetida a um aquecimento. Então, a fase monoclínica ela é mais estável até 1.170 graus Celsius. Posterior, temos a fase tetragonal, até 2.370 graus Celsius. E a fase cúbica, do tipo fluorita, até 2.680 graus Celsius, até a temperatura de fusão, né, que aqui já está líquida, que ocorre a 2.600, posterior a 2.680. Esse polimorfismo desse material torna ele bastante interessante, o que faz com que ele pode ser utilizado em diferentes finalidades, como nós observamos no slide anterior, e que se deve às diferenças estruturais e às propriedades físico-químicas. Além disso, nós vamos observar no decorrer da nossa apresentação que essas fases também implica a posição, a disposição dos átomos, esses átomos seriam os elementos químicos dentro dessa matriz. Então, isso também interfere nessas propriedades que esse material pode ter, nas diferenças estruturais, sejam elas distâncias de ligação, ângulos de ligação, número de coordenação do elemento central com os demais vizinhos, entre outras características importantes. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos com base, né, da metodologia científica, como eu falei para vocês, fundamentada em artigos científicos, diferentes metodologias de síntese, que é mediante o processo experimental, que pode ser utilizado para obter a zircônia. E o que nós trazemos aqui de informação? Que os diferentes métodos de síntese, eles se baseiam em diferentes metodologias. O que eu quero dizer com isso? Que seriam diferentes condições para obter esse material, como, por exemplo, o efeito da temperatura. Então, por isso, faz com que alguns autores obtenham a fase monoclínica, outros autores obtêm a fase da zircônia tetragonal, e isso também está entrelaçado com a metodologia de síntese que é utilizada para obter esse material. E a temperatura, como eu falei para vocês, nesse caso em específico, tem um aspecto muito importante que faz com que a gente tenha a formação de uma fase ou de outra fase. Outros efeitos também que eu quero mencionar para vocês, que está relacionado com a metodologia de síntese, os efeitos da pressão, de aditivos, de surfactantes, que mudam algumas características do material. Nesse artigo em específico, que é publicado em um dos principais periódicos de renome internacional, que é o Scientific Reports, ele menciona, se a gente for observar aqui nessa parte que está engrifada, sobre o polimorfismo desse material. Então, aqui ele até fala que a zircônia pode existir em 3 diferentes polimorfos, sobre a pressão atmosférica. Então, temos aqui a monoclínica, que ele chama MzRO2, aí a temperatura tetragonal, que ele menciona como TzRO2, também a temperatura de obtenção, e a cúbica e a temperatura de obtenção. Além disso, um outro aspecto importante que ele menciona nesse artigo, que eu achei que vale a pena mencionar, é como
a aplicação desse material com base de uma fase ou de outra. Então, por exemplo, aqui nós temos que ele menciona, de acordo com a fase pura cúbica, que nós sabemos que ela é monoclínica, ele pode ser utilizado na indústria automobilística, fabricação de sensores de oxigênio, células a combustível e fibras ópticas. Enquanto a fase tetragonal, que é o TZR2, pode ser utilizada na aplicação de materiais cerâmicos, sensores, revestimentos, implantes médicos e etc. Então, esses autores mencionam o emprego desse material de forma otimizada para as funções específicas, abordando diferentes metodologias. Então, é importante a gente mencionar como uma fase ou outra pode ser utilizada para um meio específico. E como eu falei para vocês, isso tudo depende do arranjo dos átomos naquela estrutura, das propriedades físico-químicas, entre outros aspectos. Então, é fundamental nós conhecermos mais profundamente o material que nós estamos estudando. Sabemos diversas informações sobre o óxido de zircônia, principalmente nos nossos cursos de graduação em engenharia de materiais, que estudamos bastante sobre esse material. Então, quanto mais informações nós temos, melhor é para o produto final que nós queremos obter e a aplicabilidade desse dispositivo ou diversas outras aplicações. Então, falando sobre a simulação, utilizando o programa Crystal, com base nesse artigo científico de Yang e colaboradores, eles trazem algumas descrições, como nós podemos observar nessa tabela 1 aqui, descrições cristalográficas deste material, com base nas diferentes fases, né? Então, temos aqui monoclínica, tetragonal e a cúbica. Vejamos aqui na fase monoclínica. Fase monoclínica possui o grupo espacial P21/C, parâmetros de rede em nanômetros. Nós temos aqui um dado bastante interessante que nós podemos observar, é como os parâmetros de rede mudam de acordo com o grupo espacial que nós temos. Então, nós temos que o parâmetro A é diferente do parâmetro de rede B, que é diferente do parâmetro de rede C. Além disso, nesse conjunto nesse conjunto cristalográfico, qual nós estamos levando em consideração a fase monoclínica, os ângulos são diferentes de 90 graus. E aí, um aspecto importante que eu já correlaciono também quando nós estudamos nos cursos de graduação, são informações estruturais estabelecidas de acordo com os sistemas cristalinos, retículos de Bravais e os tipos de retículos. Então, são informações primordiais, que são conhecimentos adquiridos nas disciplinas voltadas às ciências dos materiais, e aí nós podemos correlacionar, então, esses fundamentos que nós aprendemos desde os nossos cursos de graduação e na forma mais prática, como os conhecimentos eles estão entrelaçados. E outro dado importante que traz nessa tabela são referentes às coordenadas atômicas dos átomos constituintes, que é como eu falei para vocês, como os átomos estão dispostos nessa estrutura de acordo com cada uma das fases. Então, aqui nós podemos ver como esses elementos químicos estão sendo ocupados dentro desse
retículo cristalino. Então, nas coordenadas x, y, z, quais são as posições e aqui os sítios Birkhoff que eles estão dispostos. Nós não vamos entrar em muitos detalhes por enquanto, que nós vamos falar em cada parte mais específica. Aqui eu trouxe alguns outros artigos científicos publicados que também apresentam resultados experimentais com base nas diferentes estruturas. E aí, esse aqui está meio pequeno, mas assim traz também as informações, como anteriormente mencionado, das partes cristalográficas de cada uma das fases, mas eu só chamo a atenção de vocês que existem pequenas variações. Por exemplo, se nós observarmos essa coordenada aqui monoclínica publicada por esse artigo, do que do artigo anterior, do que esse artigo aqui também. Essas pequenas variações, que eu quero falar para vocês, variações em casas decimais, isso se deve ao método de síntese que você está utilizando para obter esse material. Então, está com base em alguns parâmetros experimentais. Mas, no geral, o que eu quero dizer para vocês é que você tem que conhecer as informações cristalográficas para determinar essas coordenadas e alguns parâmetros, como, por exemplo, que eu mencionei para vocês, que monoclínico, o parâmetro de rede A tem que ser diferente de B, que é diferente de C. Então, essas informações primordiais, elas têm que ser levadas em consideração. Esse artigo aqui em específico, que é dessa revista Materials Research Express, nós utilizaremos como base para a nossa simulação computacional. E aqui ele traz basicamente as mesmas informações, que seria a fase, os parâmetros de rede e as coordenadas de zircônio, de oxigênio e as referências que foram utilizadas para essa descrição. Bom, vou mostrar para vocês algumas ferramentas importantes do programa que nós utilizamos. O programa Crystal é um programa bastante utilizado para simulação de materiais em estado sólido. Ele tem algumas versões que são, como eu vou falar para vocês, demonstrativas, que é gratuita, mas ela tem um tempo para expirar. No geral, esse programa ele é pago, ele possui diversas ferramentas. E aqui eu trouxe na página web do programa, que tem esse site, que tem um tutorial que permite, no caso, ao usuário, ele obter informações e detalhes de diversas simulações que podem ser realizadas, como também algumas propriedades que podem ser obtidas mediante a simulação utilizando esse programa, e outras como executar esse programa. Então, ele é bem completo, eu particularmente gosto bastante, além de trazer esse tutorial que nos auxilia, principalmente para os usuários novatos. Dentro do programa, quando a gente clica aqui na opção de como iniciar a criação do modelo, nós temos diversas informações. Entre elas aqui podemos observar Crystal Input Geometry, que quer dizer como a gente vai fazer criar uma geometria, aqui um input, entre outras informações. Então, a primeira parte que nós precisamos para a simulação computacional utilizando o Crystal é montar um input. O que é esse input? Seria o nosso arquivo de entrada. Então, trouxe para vocês aqui uma visão geral e objetivos.
apresentada a descrição da seção de entrada, geometria e as principais palavras-chave para editar a estrutura cristalina. Focamos principalmente em sistemas com periodicidade 3D. Então, o input ele é dividido em três principais partes. A primeira parte seria uma parte da descrição estrutural dessa geometria. A segunda parte que seria as funções de base, que é onde nós escrevemos os elementos químicos utilizados, a quantidade de elétrons, a forma que essa base foi construída. E a terceira parte seria o nível de cálculo, então o método que nós vamos utilizar para fazer essa simulação, alguns parâmetros para que esse cálculo tenha uma convergência, o que seria essa convergência? Para que você coloque esses cálculos para rodar, o que seria isso, né? Você colocar o cálculo na máquina para que aconteça essa simulação computacional e você obtenha o resultado final. Então, nós vamos falar, assim, basicamente, como é a construção desse input. Depois, vamos falar sobre o resultado que sai desse cálculo. E, por fim, vou apresentar para vocês como utilizar dos resultados obtidos da simulação para os programas de visualização. E por que eu falo isso? Porque quem trabalha com simulação computacional, por exemplo, utilizando essas ferramentas como o Crystal ou algum outro programa, sabemos que as informações são dadas por números, então nós só temos números. E para deixar de forma mais demonstrativa, mais ilustrativa, então utilizamos de outras ferramentas para complementar e deixar esses resultados mais apresentáveis, de mais fácil interpretação. Então, vejamos a primeira parte, que é a estrutural desse input. Então, veja, a primeira linha do input, que é esse arquivo de entrada, nós vamos usar os dados dessa geometria com base naquele artigo científico que eu mencionei para vocês, onde tinha os parâmetros de rede, as coordenadas atômicas, porque são dados reais, né? São dados dos experimentos, então nós vamos partir daqueles dados para fazer a nossa simulação computacional. Então, a primeira linha, você descreve o título do seu trabalho, no nosso caso, seria o óxido de zircônio, e aqui ficou o ZN mais a ZR. A segunda linha está como Crystal, que é o que você quer simular. No caso, nós vamos simular um cristal, mas poderia ser uma superfície, entre outros. E está correlacionada à dimensionalidade desse sistema. No caso, nós vamos estudar um sistema tridimensional. A terceira linha seria a identificação do grupo espacial. O que isso quer dizer? Se vocês se recordarem na minha fala, eu falei o grupo monoclínico, a fase monoclínica tem um grupo espacial P21/C. Então, isso que ele quer dizer. Quando você coloca a identificação do grupo espacial como 0, o programa entende que você vai colocar o número da ficha cristalográfica, que é esse grupo espacial. Então, no caso, pensando na cristalografia, aquele grupo espacial é o número da ficha 14. Então, se vocês buscarem na internet, vocês vão ver que a ficha cristalográfica, com base no grupo espacial, né, voltada às simetrias, tudo, é o 14. Outra forma é você colocar, em vez de 0, você coloca 1. Aí sim você escreveria da forma P21/C. Então, aqui são algumas só ferramentas de alguns dados
da forma de você colocar, identificar esse grupo espacial. Então, aqui no caso, eu coloquei como 0 e utilizei a ficha que era 14. Essa outra linha seria os parâmetros da célula cristalográfica, que seriam os parâmetros de rede e ângulos. Então, com base naquele trabalho experimental, nós temos que o parâmetro de rede A é esse valor, 5.131, B, 5.185, parâmetro C, 53242 e ângulo 99,34. Todas as vezes que nós utilizarmos alguma estrutura em que os ângulos sejam diferentes de 90 graus, nós temos que identificar, então, qual é esse ângulo. Nesse caso, se é 90, não precisa colocar que o programa já entende que seja 90, mas se é diferente, como é o caso monoclínico, de estruturas monoclínicas, o ângulo beta, ele tem esse valor de 99,34. 3 quer dizer a quantidade de átomos que tem nessa estrutura, com base nas informações que nós pegamos dos dados experimentais. 38 quer dizer o número atômico de cada elemento. O zircônio tem número atômico 30, e os oxigênios número atômico 8. Essas outras informações, esses números, referem-se às posições atômicas nas coordenadas x, y, z, que também eu retirei daquela tabela que eu mostrei para vocês. E aqui tem algumas palavras-chave, como, por exemplo, OPTGON, que seria a palavra-chave da otimização da geometria, o relaxamento estrutural completo. O que seria essa otimização da geometria? Então, nós entendemos que nós vamos fornecer todas essas informações estruturais. No entanto, nós vamos, seria a parte 3 do nosso cálculo, escrever qual o método que nós vamos utilizar. Então, com isso, e os parâmetros de convergência que vamos utilizar, e com isso, o programa ele vai ler todas essas informações que você está fornecendo e vai fazer um cálculo em que nós vamos levar em consideração toda essa simetria e ter novos valores que seriam com base nessa relaxamento estrutural completo. Eu vou mostrar para vocês no final o comparativo que eu faço entre o que nós obtemos teoricamente, que é mediante a simulação, e o valor real, seria o valor experimental. E aqui algumas outras palavras-chave, como, por exemplo, END-OPT e END-G, que seria a palavra-chave de o término da descrição da otimização e que você terminou de descrever a geometria. Essa é a primeira parte que compõe o input. A segunda parte que compõe esse input, utilizando o programa Crystal, seria as funções de base. Funções de base eu poderia estar aqui falando com vocês bastante tempo, mas de forma simplificada. Nesse caso, peguei do oxigênio, que é uma base mais resumida, para explicar para vocês alguns detalhes importantes. A primeira linha é a descrição, a descrição da base do átomo. Então, Z é igual a outro, porque quer dizer que nós estamos referindo ao número atômico 8, que é quem? O oxigênio. Como que nós sabemos que o número atômico é do oxigênio? Voltamos mais uma vez ao que eu mencionei para vocês, aos conhecimentos que a gente obtém durante os cursos.
Então, se a gente tem aqui, por exemplo, a distribuição eletrônica de Pauling, então a gente sabe como esses elétrons são distribuídos de cada elemento. Então, se nós pensarmos no oxigênio, que tem 8 elétrons, essa seria a distribuição eletrônica do oxigênio, que é um S2, 2S2, 2P4. O total seria 8 elétrons. Se a gente checar isso na tabela periódica, está ok. Bom, deixa eu só voltar aqui. Esse 4 aqui na frente quer dizer que nós vamos falar dessas 4 linhas aqui. Então, 1, 2, 3 e 4, mas não vamos entrar em detalhes. Todos aqui começam com 0, né? Podemos observar. Esse segundo número, por exemplo, aqui é 0, se a gente olhar, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 3. Como eu falei para vocês, a simulação, nesse caso, ela é dada em números, mas esses números, eles têm um significado, eles têm uma interpretação. Nesse caso, 0, e no caso 0, né, vamos pensar aqui, quer dizer que o 0 remete ao orbital S, como aqui o número 1, estamos referindo aos orbitais SP. Aqui o 3, estamos referindo aos orbitais D. Então, é bom a gente saber essas interpretações e o que quer dizer. O próximo número aqui é 6. E esse número 6 também não vamos entrar em muitos detalhes, mas quer dizer 6 funções de base, ou seja, funções matemáticas, para descrever os orbitais atômicos preenchidos com 2 elétrons. Então, se a gente contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Então, é isso. Então, o que quer dizer? Que são necessários 6 funções de base para descrever o orbital S, que é dado por 0, que está preenchido aqui com 2 elétrons, certo? E está de acordo, então, com a descrição da distribuição eletrônica, que o orbital 1s do oxigênio está preenchido com 2 elétrons. Quando nós vamos para essa outra linha aqui, nós temos aqui 1 aos orbitais sp, 3, então, que nós estamos utilizando como mencionado aqui, 3 funções de base para descrever os orbitais atômicos, que nesse caso estão preenchidos com 6 elétrons, que condiz com a distribuição eletrônica. Então, 2s2, 2p4, ok? Então, essas são as informações básicas que a gente tem que levar em consideração para saber se a distribuição eletrônica, se essa base ela está descrita de forma neutra, se ela é na forma iônica, entre outros aspectos. Mas não se preocupe com isso, é uma informação só adicional, para que muitas pessoas me perguntam como são descritos os elementos químicos pela simulação computacional. Então, é descrito dessa forma, com base nesse programa. Cada programa tem uma descrição de uma forma diferente, que isso nós não vamos entrar em detalhes. Aqui eu trouxe só uma forma ilustrativa do zircônio. Agora eu vi que eu coloquei lá que era outro número atômico, né? Eu acho que eu coloquei que era 30, mas aqui é 40, é o correto. E aí, como é descrito? Então, o que nós percebemos do oxigênio com o zircônio? Como a distribuição eletrônica ele possui mais elétrons, então nós necessitamos de mais funções de base para descrever os elétrons que compõem cada um desses orbitais atômicos para chegar nesses 40 elétrons do átomo de zircônio, ok? A última parte, que seria
desse input, que é o nível de cálculo. Então, esse nível de cálculo leva em consideração ao método que nós vamos utilizar e os parâmetros para que esse cálculo ele finalize, a gente consiga obter o resultado final. Então, tem algumas informações, eu vou saltar algumas partes, colocar as mais importantes. Aqui a keyword, que seria a palavra-chave do termo da seção do conjunto de bases, que foi o que a gente apresentei para vocês anteriormente. O método que a gente vai utilizar é a teoria do funcional da densidade. O funcional que nós vamos utilizar seria o B3LYP. Eu não vou entrar em detalhes assim sobre o método e o funcional, que não é o nosso objetivo nesse mini curso. Descrevemos, então, que concluímos a descrição da metodologia. Então, aqui, o termo da descrição do nível de cálculo. E aqui são alguns outros parâmetros que nós utilizamos para que esse cálculo converja e chegue a um resultado final. E end, que seria a palavra chave da saída das ferramentas de convergência. Então, basicamente, o input, utilizando o programa Crystal, ele é composto por essas 3 partes. No primeiro momento, pode parecer complicado, mas, como eu falei para vocês, isso é treino, o uso diário, e também qualquer dúvida, o site ou a página web desse programa tem vários tutoriais muito explicativos de cada uma dessas sessões, então é uma ferramenta muito útil para usuários iniciantes, como também para outros usuários, e vale muito a pena vocês olharem, caso tenham interesse. Tem a versão, como eu falei para vocês, demonstrativa, que é gratuita. Depois que a gente monta esse input, coloca ele para executar, ser executado, nós geramos um outro arquivo no final, que seria o arquivo output, que seria o arquivo de saída. O que isso quer dizer? Com base em todas aquelas informações que a gente colocou com base nos dados experimentais, e utilizando desde os critérios de convergência, um método, o conjunto de bases escolhido, toda a simetria que compõe a metodologia desse software, chegamos a um resultado final. E aí eu quero apresentar para vocês algumas informações, de forma bem simplificada. Então, a primeira parte seria desse output, o cabeçalho do programa e a versão utilizada dos principais autores. Não coloquei aqui, mas é essa parte. Aqui temos a informação, quando começou o cálculo. Então, por exemplo, que foi feito no dia 5/6 do ano de 2021, começou às 10h55. E tinha esse nome de dióxido de zircônio. Nessa outra linha, algumas informações que realizamos um cálculo de um cristal. Aqui tem as informações cristalográficas, de acordo com a tabela internacional de cristalografia de raio-x, como eu falei para vocês, que tem um número, que era o número 14. Quando ele leu aquele número 14, ele já identificou que seria a fase monoclínica, e o grupo espacial seria o P21C. Depois, aqui tem a leitura. Isso aqui são as informações iniciais que nós colocamos. Então, as informações cristalográficas que nós colocamos, então, o parâmetro A foi esse, o B esse, o C esse, e o ângulo beta esse, né? De acordo com as informações cristalográficas dos dados experimentais. Então, mencionamos que havia 3 átomos por célula unitária, e que esses átomos seriam o átomo aqui 40, que seria o zircônio, 8, que seriam os oxigênios, e que os átomos estão nessas coordenadas atômicas.
Outro dado importante desse output é aqui tem as descrições das bases, como eu falei para vocês, como eles são distribuídos. Então, temos aqui o orbital 1s, de 3 a 5 o orbital sp, e como é essa descrição, a distribuição eletrônica com base em cada átomo. Nesse caso, por exemplo, ele está descrevendo dos átomos de zircônio. Aqui ele já começou a descrever a distribuição eletrônica do átomo de oxigênio, até coloquei aqui, descrição da base do átomo de oxigênio. Então, temos lá o que já mencionei para vocês, orbitais S, orbital sp, no caso seria 1s, 2s, 2p, 3s, 3p e d. Muitas pessoas falam, mas não tem só os orbitais lá, 1s, 2s? Sim, mas se nós observarmos naquele conjunto de base, esses outros orbitais, eles estão vazios, seriam os próximos orbitais que poderiam ser ocupados, mas eles não têm elétrons preenchidos. E aí, de acordo com o que eu mencionei para vocês, né, que a gente tem, que é isso aqui, né, que é orbital 1s, 2s, 2p, 3, aqui seria 3s, 3p, e aqui os orbitais d, que seriam os próximos a serem preenchidos. Uma outra informação, após esse conjunto de bases, que aqui nós temos a quantidade de átomos por célula unitária. Então, pensando num sistema, voltando lá mais uma vez na ciência dos materiais, a disciplina, quando pensamos num sistema periódico, que ele se repete de acordo com a simetria, então, que nós temos que o número de átomos por célula unitária é um total de 12, e o número de elétrons por célula unitária é um total de 224 elétrons. Aqui eu trouxe para vocês uma informação que também vai ser bastante útil no nosso próximo tópico, que seria as propriedades eletrônicas. Aqui tem os pontos K, que será estudado nas estruturas de bandas. Esses pontos K, de acordo com as coordenadas na nossa primeira zona de Brillouin, nós não vamos entrar em detalhes sobre isso também. E ideal usar os pontos K dados por R, que seria de real. Neste caso aqui, seria esses pontos, que seriam as coordenadas K, que seria 000, 010, 011, 001 e voltou à origem, que é 000. Bom, e no final, quando nós chegamos do output, no final do output, é quando ele tem um final da otimização da geometria. Então, aqueles parâmetros que nós tínhamos fornecido inicial, aqui nós já podemos observar que ele tem uma variação, que tem um outro valor, mas podemos observar que os valores são bem parecidos com aqueles experimentais, mas tem uma diferença, como eu falei para vocês, porque levamos em consideração outros aspectos. Além disso, quando nós pensamos nesse tipo de cálculo aqui, que nós não estamos levando em consideração fatores externos, como pressão, temperatura atmosférica, estamos realizando um cálculo no vácuo. Então, temos algumas diferenças entre o sistema simulado, que é uma predição, uma previsão, do que, às vezes, o que a gente obtém experimental, que leva em consideração alguns aspectos externos. E só para finalizar, aqui temos as coordenadas atômicas, de acordo com a estrutura otimizada dos 12 átomos que foram obtidos
pela célula unitária. E o final aqui, ele dá essas informações, que o cálculo acabou, qual que é o tempo decorrido e algumas outras informações. Bom, utilizando o programa Vesta, como eu falei para vocês, né, desde o início, a gente obtém números, mas existem formas de deixar esses resultados mais apresentáveis, uma delas é utilizando o programa Vesta. Esse programa nos permite, então, observar essa estrutura otimizada, como está à disposição desses átomos na estrutura. Aqui é a cara do programa Vesta, vamos assim dizer. Quando você abre o programa, você vai ver essa página. Então, tem duas formas, né, de abrir os nossos arquivos. Uma forma é você criar, você vem em File, New Structure, que seria para a gente criar uma estrutura do zero, ou no nosso caso, que a gente já obtém a estrutura a partir da simulação computacional, nós vamos nesse caminho que seria File Open, o caminho da pasta onde está o arquivo, que tem que estar em formato CIF, XYZ, ou outro formato que o programa reconhece para abrir. Então, eu fui nesse caminho aqui, que com base na simulação, nos resultados da simulação, e ele abriu essas informações. Se nós observarmos aqui nesse quadrado, tem as informações que eu mostrei para vocês no output, que é o grupo. Então, temos aqui o grupo de simetria, as coordenadas, os parâmetros de rede, A, B, C e o ângulo, e algumas coordenadas atômicas. Podemos observar aqui a estrutura, como os átomos são dispostos nessa estrutura. O número de coordenação, o que quer dizer o número de coordenação? Mais uma vez, os conhecimentos adquiridos nos nossos cursos de graduação. Então, por exemplo, esse átomo de zircônio, quantos vizinhos ele está coordenado? Então, no caso aqui, qual seria a coordenação com os vizinhos que seriam os oxigênios? Nesse caso aqui, ele está coordenado a 7 átomos de oxigênio, sendo que nós temos 4 átomos de zircônio e os demais outros átomos são dos oxigênios, chegando num total de 12 átomos, sendo que o zircônio ele é coordenado a 7 átomos de oxigênio, formando, então, 4 estruturas, 4 clusters aqui, ZR, ZR. Uma outra informação aqui que eu queria trazer para vocês só em detalhes, é que você tem a opção de colocar ele como um poliedro, que é como está à disposição dessa figura, mas você tem como colocar só em termos das ligações. Então, algumas ferramentas que deixam visualmente mais apresentável os seus resultados. E aí, aqui só trouxe um artigo, né, que a gente pode observar as coordenadas de acordo com os grupos de simetria. Então, de acordo com esse resultado experimental, ele traz um dado bastante interessante para a gente compreender principalmente as propriedades físicas e químicas do material, é que pensando aqui no monoclínico, ele menciona que o zircônio está coordenado a 7 oxigênios, como eu falei para vocês. No entanto, são oxigênios, esses ânions, eles são não equivalentes, ou seja, eles não têm contribuições iguais nessa rede cristalina. Então, o oxigênio 1, ele é coordenado
ele tem 3 oxigênios 1 e 4 oxigênios 2, que eles chamam aqui, né? Então, quer dizer que dessa coordenação cetupla, 4 remete aos oxigênios 2 e 4 remete aos oxigênios 3, ok? Com base nos resultados que nós temos do cálculo, eu tirei essas informações que é dada em termos das distâncias de ligação. Então, aqui coloquei quais foram as distâncias de ligação, ou seja, qual a distância entre o zircônio e esse oxigênio, qual a distância de um zircônio com esse oxigênio 1 ou oxigênio 2, lembrando que eles não são equivalentes, que são informações importantes para nós, principalmente na parte estrutural, para observarmos qual a distância que esse átomo está, se ele está mais próximo, se ele está mais distante, se ele está... qual a característica dessa ligação, se ela é uma ligação com caráter mais iônico, se é uma ligação com caráter mais covalente, entre outras informações que são bastante úteis na compreensão da estrutura. E nessa aula nós estamos enfatizando muito a parte estrutural, porque no final, quando a gente vai fazer um estudo dirigido, nós vamos observar como a parte estrutural, você como engenheiro, ter uma compreensão da estrutura do seu material, você tem uma ideia de ferramentas que você pode utilizar para otimizar o seu produto final. Então, por isso que eu enfatizo alguns pequenos detalhes, porque é bastante importante nesse aspecto. E aqui, eu trouxe para vocês a comparação dos resultados. E o que isso quer dizer? Então, como eu mencionei para vocês, quando comparamos os resultados experimentais com os resultados teóricos. O resultado experimental, como eu já falei, é o resultado real e o teórico seria o resultado mediante as simulações computacionais. Eu utilizei como dados iniciais esses dados aqui dos parâmetros de rede e ângulos também, e as coordenadas atômicas com base nessa referência aqui. E aqui nós temos os resultados simulados. Então, aqui temos os valores dos parâmetros de rede, que eu já mostrei para vocês, simulado, e o ângulo, e as coordenadas atômicas. E o que eu quero trazer para vocês aqui? Quando nós utilizamos a simulação computacional, lá na aula 1 eu mencionei para vocês sobre a previsão, a redução de custos, você predizer certas propriedades, características que você pode obter, e uma delas está correlacionada à parte estrutural. Então, quando nós comparamos o que foi obtido simulado com o que tem experimental, nesse caso eu utilizei esse dado experimental, mas eu poderia ter utilizado algum outro dado que eu tivesse. Mas aí a gente comparando diretamente o que eu obtive com o que é real, nós observamos que para os parâmetros de rede nós temos um erro percentual muito baixo, abaixo de 2% de erro. Então, o que isso quer dizer? Que a nossa ferramenta, nosso software que utilizamos para fazer as simulações computacionais, o conjunto de bases, o método que utilizamos, ele foi eficaz para a gente fazer uma previsão estrutural desse material. Então, quando a gente compara o que a gente obtém em real, o erro é muito baixo, mostrando então a confiabilidade do método que nós utilizamos. Nesse outro caso aqui,
das distâncias de ligação, que foi um outro tópico que eu abordei com vocês também, nós podemos observar, com base em artigos científicos, nesse caso experimental, o que o autor obteve e o que nós obtemos de simulação computacional. Então, aqui eu não vou falar novamente os valores, nem aqui, mas vamos atentar a um ponto, ao erro percentual das distâncias de ligação. Então, para zircônio com oxigênio 1, lembrando que os oxigênios não são equivalentes, nós temos um erro percentual muito baixo. Da mesma forma que o zircônio com oxigênio 2. E eu enfatizo mais uma vez como a simulação computacional ela é útil como uma ferramenta de redução de custo, redução de tempo, tem uma precisão alta e é muito útil, tanto nas ciências como nas engenharias, porque você, como eu mencionei, né, na nossa outra aula, você reduz o tempo, você reduz o custo e você pode refinar alguns parâmetros para que você tenha condições ótimas de síntese e assim você ter propriedades desejadas ou propriedades únicas. Então, é muito importante a gente levar em consideração alguns aspectos quando a gente faz a simulação computacional. Um deles é o que você busca, o que você pretende. Então, você tem que saber também o que você tem que abstrair daqueles resultados e o que você pode fazer para otimizar. E uma das características, quando a gente pensa no estado sólido, é a parte estrutural, que é a parte inicial. Se nós temos um conhecimento da parte da estrutura como um todo, é possível a gente ter alguns aspectos, alguns parâmetros que podem ser melhorados, otimizados para ter uma performance, um resultado posterior com ótimas aplicações. Então, dessa aula 2 era a parte essa estrutural, que a gente fala mais da composição dos átomos, como os átomos são dispostos nessa rede cristalina, a distância de ligação entre os elementos, entre os cátions e os ânions. Eu acabei falando mais especificamente de um tipo de estrutura, que foi a monoclínica, que ela é a mais estável, mas isso vale para as outras estruturas também. Pelo nosso tempo, não deu para mostrar as outras estruturas, mas é para vocês terem uma ideia como nós podemos utilizar da simulação computacional e obter diversas informações, e o uso de outros softwares de auxílio, de apoio, como o Vesta, é possível você demonstrar os seus resultados de forma mais visual, mais apresentável, que você possa comparar mais diretamente o que você tem em real com o que você tem experimental. Nesse caso, eu trouxe esse comparativo do teórico com o experimental para mostrar para vocês a eficácia que é a simulação computacional quando você não tem quando você não tem um material, quando você vai propor um novo material. Então, essa foi uma visão mais geral da parte estrutural que eu queria apresentar para vocês, e na nossa aula 4, talvez faça uma aplicação mais direta, como toda a junção, esse conjunto da parte estrutural, eletrônica, do processamento, a performance, ela é importante. E como continuidade, na nossa aula 3, que seria o nosso tópico 3, a gente vai falar sobre as propriedades eletrônicas, que é um aspecto muito importante, principalmente na área de engenharia de materiais, para obter dispositivos eletrônicos novos e diversas áreas de aplicabilidade. E para isso eu vou falar um pouco da teoria de bandas, que remete ao estado sólido, para que a gente possa voltar também um pouco
a compreensão de alguns fundamentos, e a simulação computacional da estrutura de bandas, band gap, densidade de estados, utilizando o programa Crystal, e depois transpassando esses resultados mediante o programa Origin para deixar ele de forma mais apresentável.